Eu sou o professor Miguel Aparecido Teodoro, sou nascido em Guaçuí, filho de Guaçuí, sempre morei em Guaçuí. Entretanto, a gente, quando busca o conhecimento, a gente sai um pouco para fora de Guaçuí, claro. Então eu fiz a faculdade de História, fiz faculdade de Filosofia, fiz faculdade de Teologia, me pós-graduei em Ciências Sociais, em Gestão de Políticas Públicas Sociais, fiz mestrado também em História Social. E como mestre na área de História, né, Social, eu sempre tive uma grande preocupação em fazer registrar a história do nosso povo, da nossa terra e da nossa gente. Tanto é que eu publiquei alguns livros, na verdade 10 livros, 2 especificamente sobre a nossa história, onde a gente conta detalhes interessantes, desde a época da colonização até o ano de 2008 da nossa história. Então eu sempre tive essa preocupação. Essa região, no início do século XIX, era uma região habitada somente por índios, a tribo dos índios puris. Pois bem, Manuel José Esteves de Lima chega aqui no ano de 1820, porém ele não coloniza. 18 anos depois, após a chegada de Manuel José Esteves de Lima, chega a segunda leva de bandeirantes, liderada pelo alferes Luiz Francisco de Carvalho. Passaram-se os anos e eles fizeram erigir uma capela em honra ao padroeiro São Miguel Arcanjo no ano de 1858. E esta região aqui tomou áreas de paróquia já a partir do ano de 1860. Só que no ano de 1872 veio para cá um padre, Jerônimo Pinto Veloso, o nome dele, e ele era, além de sacerdote, claro, ele era um homem que trabalhava também com lavouras de café. Assim então, tomando conta daquela capela que foi erigida em honra ao padroeiro São Miguel Arcanjo, no largo da praça, do que é hoje a Praça da Matriz, no lado direito dessa praça, ele faz construir um prédio onde ele vai colocar as suas máquinas de pilar café e fomentar, é claro, o comércio de café na região, porque, afinal de contas, ele não podia contar somente com a remuneração que o governo imperial lhe pagava como sacerdote, porque não daria sequer para ele sobreviver. Assim, então, construiu-se ali o que é hoje aquele prédio que ali está no Largo da Matriz, aonde por muitos anos foi um educandário, o Colégio São Geraldo. Então, a partir de 1924, aquele educandário, ele passa a ser administrado pela Igreja Católica, tendo como diretor principal o Monsenhor Miguel de Santos, e que dá o nome de Ginásio São Geraldo, que vai ser reinaugurado em 8 de agosto de 1924. Qual é a importância desse prédio? No mesmo ano de 1924, aquela capela velha, aquela capela que havia sido construída em 1858, ela estava já em estado físico depreciativo. Então, o Monsenhor Miguel resolveu construir uma matriz nova e derrubando, é claro, aquela matriz velha. Daí, então, esse educandário, que passou a ser denominado de Ginásio São Geraldo, tinha ali uma capela que cedeu espaço para a matriz provisória da paróquia de São Miguel Arcanjo. Então, em 29 de setembro de 1924, tem-se início a construção da nova matriz. Quando se construiu a matriz nova, aqueles degraus que compõem ali a chegada eram apenas 7. Hoje são cerca de 22 degraus. No largo, na praça da Matriz, era um extremo buracão, cujo ambiente ele foi modernizado, ele sofreu a ação humana para que se pudesse construir ali, no ano de 1938,
o monumento centenário, né, que homenageava a segunda leva de bandeirantes que aqui chegou no ano de 1838. A pedra central do monumento homenageia também os nossos irmãos do Islã. A parte superior, que é formada por 4 cruzes, homenageia também o cristianismo de modo em geral. Então o monumento ele traz em si, como eu disse, um simbolismo muito grande. As escadas, os degraus das escadas, simbolizando as escadas de Jacó, homenageiam a religião mãe, que é o judaísmo, a pedra, o islamismo, e as cruzes, o cristianismo. Aquele monumento, ele é construído, repito, para homenagear, e ali também é o marco zero do município. Diante de tudo que foi exposto até o momento, é importante a gente ressaltar e voltar ainda um pouquinho no início do século, para a gente falar da importância também da construção da estrada de ferro. No ano de 1908, dá-se início à construção do pontilhão de ferro. Essa obra do pontilhão vai ser terminada por volta do ano de 1912, 1913. E nesse ínterim é construída a ferrovia, é construída a estação ferroviária, mas para que o município tivesse condições de acolher os engenheiros, alguns diretores da Leopoldina, alguns outros trabalhadores de mais alto escalão, fazia-se necessário que se construísse um hotel. Assim, então, por iniciativa da dona Emiliana Emery, constrói-se o Hotel Emery, né, que acolheu todos aqueles funcionários de alto escalão da empresa Leopoldina, né, que deram toda a assessoria necessária para que se inaugurasse a estrada de ferro na nossa região. Estrada de ferro que ligava Minas Gerais, o estado das Minas Gerais, Belo Horizonte, vamos pegar a capital, Belo Horizonte, ligava a capital do Rio de Janeiro, a nossa cidade, assim também como nos ligava a Cachoeira e também a Vitória. E Guaçuí, naquele período, já se tornava, já se despontava como um grande polo comercial, um ponto de convergência, né, através do qual vinham para cá todas as cidades do sul do Espírito Santo, para que aqui então pudessem se comercializar produtos como café, gado e tecidos, enfim, doces, tudo mais que se pode imaginar daquilo que pode gerar a economia do município. Dessa forma, então, o município vai ganhando ares de cidade. Começa-se a abrir ruas, construir praças, avenidas, como é o caso da Avenida Espírito Santo, como é o caso da Praça da Bandeira, como é o caso da criação do campo de aviação, que por incrível que pareça nos anos 50, permitia que houvesse aqui 2 voos direto para o Rio de Janeiro. E é importante citar esse ponto de ligação com o estado do Rio de Janeiro, porque é num desses voos que estará embarcado aquele que viria a se tornar o pioneiro da captação de sinal de televisão do interior de todo o Brasil. Estou falando do senhor Adilino José Gevu, que era um varre-saiense, que veio para Guaçuí, aqui constituiu família, e como ainda era um estudante de mecânica, já casado, claro, mas que fazia o curso no Rio de Janeiro, chegando lá ele viu uma televisão funcionando. E ele então teve o interesse e a curiosidade de trazer aquele aparelho para cá e aqui então trabalhar durante 5 anos consecutivos num trabalho árduo, cansativo, para conseguir captar o sinal de televisão que vinha do Rio de Janeiro. E é algo que ele consegue com muita maestria e também depois de muito tempo de estudo, através daquela revista Antena,
né, que ensinava como trabalhar o sinal de televisão, captar o sinal de televisão e assim sucessivamente. Soadirino foi o primeiro pioneiro do Brasil a captar o sinal de televisão para uma cidade do interior do Brasil. E essa cidade pioneira é a cidade de Iguaçuí, Espírito Santo, que teve a inauguração desse sinal realizado no dia 2 de outubro do ano de 1959. Soadirino começou o trabalho de pesquisa no ano de 1954, portanto, 5 anos de um trabalho árduo, cansativo. Ainda nos anos 50, nós podemos ressaltar que Iguaçuí também teve uma grandiosa obra que foi inaugurada. Eu estou falando aqui do Cristo Redentor, do segundo maior monumento do Brasil à época da década de 50. O prefeito Djalma de Sá Oliveira, querendo fazer construir um monumento que se destacasse também no interior do Espírito Santo, assim como já estava se inaugurando o sinal de televisão, ele queria então construir uma grande cruz, aonde está ali hoje o Cristo Redentor. Porém, depois de muitas discussões, resolveram então contratar o São Antônio Francisco Moreira para que se construísse um monumento ao Cristo Redentor. São Antônio Francisco Moreira, vale destacar aqui, não era um homem que tinha cursado nenhum curso superior, feito nenhum curso de arquitetura ou de arte, seja lá o que for, relacionado à obra que ele construiu. São Antônio Francisco Moreira era um autodidata e, por incrível que pareça, construiu o primeiro Cristo Redentor genuinamente brasileiro. Porque o Cristo do Rio de Janeiro não é genuinamente brasileiro. O Cristo do Rio de Janeiro foi construído na França. Todos vocês sabem disso. E hoje se destaca aí como um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Nós estamos aqui nesse teatro simplesmente fabuloso, mas outrora esse teatro, isso aqui, onde se encontra esse teatro hoje, era apenas um auditório pertencente à escola infantil que se encontra aqui do lado, que é o Jardim de Infância Zélia Viana de Aguiar. Ao longo dos anos, em 1959 ele foi construído e ao longo dos anos, repito, serviu à escola que se encontra aqui do lado. A administração pública houve por bem desvincular esse auditório da escola e construir aqui um teatro municipal que viesse atender não somente as necessidades artísticas de nosso município, mas também, como hoje se pode comprovar, atende também às necessidades artísticas não só do estado do Espírito Santo, mas também de parte da região da Zona da Mata Mineira, do Norte Fluminense e até mesmo do Rio de Janeiro. Ele homenageia o grande ator brasileiro e de fama internacional, Fernando Torres. Por quê? Porque Fernando Torres é filho desta terra. Fernando Torres nasceu nesta cidade de Iguaçuí. Fernando Torres era filho de Manuel Monteiro Torres, que foi o primeiro prefeito municipal da cidade de Iguaçuí, Espírito Santo. Então, aqui no ano de 2000, estiveram presentes, além das autoridades do Estado do Espírito Santo, como também das autoridades municipais, esteve aqui também o grande ator Fernando Torres, que este teatro hoje leva o seu nome em sua homenagem. Ressaltando que este teatro, aqui acontece uma vez por ano, sempre no mês de agosto, o Festival Nacional de Teatro, onde nós acolhemos grupos artísticos, de peças teatrais, grupos teatrais de todo o Brasil, onde a arte faz nascer e aqui se torna o berço da arte cênica do Brasil, o Teatro Fernando Torres de Iguaçuí, Espírito Santo.